Olá! Na aula de hoje falaremos sobre literatura e representatividade. Eu sou Madu Costa, sou escritora, narradora de histórias, integrante do coletivo Iabás. Esse é o nosso terceiro módulo. Lembram-se? No primeiro módulo, Chica Reis nos falou sobre os contadores de histórias de lá e os contadores de histórias de cá, África, Brasil. Magna Oliveira nos trouxe ideias para recursos na roda de histórias ancestrais. Chica falou muito sobre a oralidade, onde tudo começou, no berço da humanidade. Quando Magna nos traz suas ideias e possibilidades a partir dos valores civilizatórios africanos e indígenas, da roda, da musicalidade, da corporeidade, da energia vital, ela reforça o que acontecia lá do outro lado do Oceano Atlântico, as rodas de história em volta da fogueira. E se vocês assistiram o primeiro e o segundo vídeo, vão de lembrar da história que Chica contou, do pássaro marabu, com o primeiro colhedor de histórias, que guardava na memória tudo que ele ia recolhendo das histórias contadas pelo vento, pelas árvores, pelos animais, pelas pessoas diferentes. E o marabu escreveu tudo e colocou dentro de uma cabaça. Sugeriu que o contador de histórias bebesse aquele líquido que ele colocou junto com os escritos. E esses escritos vieram parar nos livros. E é disso que eu vou falar. Literatura e representatividade na contação de histórias africanas e afro-brasileiras. Eu fico me lembrando de mim mesma. Por exemplo, quando eu era criança, na escola, eu não me via representada nas histórias. Era uma vez uma menina loira de olhos azuis, com os cabelos enormes, com uma trança imensa. Era Rapunzel. Tinha chapeuzinho vermelho, aquela que levava os doces para a vovó. Tinha Cinderela, tinha Gata Borralheira e tantas outras, Cachinhos Dourados, todas meninas branquinhas, comparadas à neve, olhinhos azuis ou não, mas sempre branquinhas. Tudo bem, essas histórias, esses clássicos, foram escritos num tempo e num lugar em que as pessoas negras realmente não existiam. Mas girando a roda do tempo, no Brasil, com a maioria da população negra, onde estão as crianças no protagonismo negro das histórias? É necessário que a gente reflita sobre isso. E não só reflita, que a gente traga para a cena da narração de história, das rodas, a representatividade negra no protagonismo. As crianças negras querem ser rainhas, querem ser princesas, elas querem ser fadas, elas querem ser o que elas quiserem. Elas precisam se ver refletidas na imagem dos personagens do livro. E na roda de histórias, é preciso que a contadora de história, que o contador de história, seja negra ou não negra, tenha essa sensibilidade para buscar a equidade no protagonismo na literatura infantil. Como nos diz Conceição Evaristo, representatividade negra na literatura infantil é posicionamento político. E Chimamanda Ngozi nos conta sobre o perigo da história única. Nós não podemos pensar, aceitar, muito menos acreditar, que exista uma etnia que seja superior à outra por causa da cor da sua pele ou da textura do seu cabelo. E ao tratar da imagem na literatura infantil,
As crianças negras protagonistas devem estar representadas na sua beleza, com a descendência, com a ascendência africana. O cabelo crespo, o nariz arredondado, a boca carnuda, os vários tons desse marrom que vão do breu ao bege. Não somos iguais. A negritude também é diversa. E para fazer essas contações de histórias, é necessário, sim, que a narradora ou narrador destaque a fenotipia dos personagens que vão protagonizar a história. Era uma menina negra, pele tom de chocolate, os olhos pretinhos como jabuticabas maduras, a boca muito bem desenhada, parecia um coração. As meninas negras vão se sentir representadas. E as meninas e os meninos brancos também vão perceber o lugar da criança negra na literatura. Para que a gente saia desse estereótipo do lugar do negro, na cozinha, na portaria, na faxina. A literatura, ela nos molda. Como diz a Chimamanda Ngozi, ela também fala sobre o perigo da história única e ela diz que as histórias que a gente lê nos moldam, nos fazem ver o mundo de uma outra forma. Isso também fala de tantas outras autoras e autores negros que chamam a atenção sobre o racismo estrutural do Brasil, que faz com que a criança negra comece a sofrer as consequências do racismo muito cedo, no olhar que é lançado para ela, pela professora, muitas vezes em casa mesmo, pelos familiares, e, para piorar a situação, nos livros que as escolas geralmente escolhem, hoje muito menos, depois da Lei 10.639 de 2003, muitos livros de literatura infantil tratam dessa temática afrodescendente e trabalham os valores civilizatórios africanos, da circularidade, da musicalidade, da energia vital, que é o axé, da corporeidade, das religiosidades de matriz africana, que nós não podemos esquecer. Isso tudo é representatividade negra, não só na identificação dos protagonistas, meninos e meninas, mostrando a sua fenotipia, os seus diversos tons de marrom, mas a inserção nas histórias de elementos que tragam à tona a cultura africana como herança, a cultura indígena como herança. Portanto, narradoras e narradores de história devem ficar atentos quando forem colecionar o seu acervo. Observem se o livro não traz traços de preconceito, traços de estereotipia, exagerando, às vezes, na forma do nariz, na forma da bunda da personagem, porque esses estereótipos, eles reforçam as discriminações. O corpo infantil, tanto da menina quanto do menino negro, são lugares sagrados e devem estar muito bem representados no texto e na ilustração desses livros. Aqui eu mostro alguns da minha autoria e de outros autores que são importantes para ilustrar isso que eu venho falando. No livro Coumba e o Tambor de Iambé, por exemplo, o menino Coumba, esse nome é um nome na língua quimbundo, significa o ajudante. E o tambor Diambé. Diambé também é o nome de um tipo de tambor. Coumba, com o seu tambor, vai chamando as pessoas da sua comunidade para que elas prestem atenção no perigo do racismo, da injúria, da discriminação. E ele vai tocando seu tambor, inventando cantigas imaginárias, cantadas mesmo, ou só no larará, e todo mundo vai prestando atenção. E ele vai chamando a atenção que ele tem amigo branco, que ele tem amigo negro,
e que as pessoas devem se amar não pela cor da sua pele, porque são pessoas e devem respeitar a sua origem, devem gostar de quem são por conhecer a sua história. Esse é um dos papéis importantes da literatura infantil que trabalha a representatividade negra. Fazer com que a criança goste de si mesma por conhecer a sua história ancestral, saber de onde vieram os seus, reconhecer os seus traços nos seus antepassados e saber se defender dos ataques racistas que, infelizmente, a gente sabe que as crianças ainda sofrem e por um bom tempo ainda vão sofrer. Mas as histórias, elas têm um potencial curador. A história cura. A escuta de história nos ajuda a elaborar no nosso inconsciente elementos que vão trazer para o nosso consciente formas de nos defender. Quando eu falei dos clássicos no início desse nosso módulo, eu lembrei da Rapunzel. Nós temos hoje adaptação dos clássicos com personagens negros. É uma coleção belíssima, que traz um cenário brasileiro, ora de Minas, ora da Bahia, ora do Rio de Janeiro, e trazendo também elementos que remetem à cultura africana. Aqui nesse caso, Rapunzel e o Kimbungo. O Kimbungo é aquele monstro de origem banto, lá de Angola, muito comum lá em Angola, o homem que tem uma boca enorme nas costas, que aqui no Brasil virou o homem do saco, que pega criança desobediente, que fica na rua. Então, olha que legal, trabalhar o clássico no tempo que ele foi criado, com a personagem branca lá da Europa, e trazer para a atualidade a mesma história com personagem negro, ambientalizado em cenário brasileiro. Aqui nós temos Afra e os Três Lobos Guará. É a adaptação da Caixinhas de Ouro e os Três Ursinhos. Essa história aqui se passa em Minas Gerais, na Serra do Caraça. Gente, é de uma beleza. As ilustrações são uma verdadeira pintura. E a história é muito bem contada. Para reforçar a importância da literatura infantil que trabalha a representatividade negra. Aqui nós temos Joãozinho e Maria, adaptados também num cenário, numa paisagem mineira, com a Maria e o Joãozinho negros. Aqui também fala de árvores de Minas, de hábitos mineiros. É um espetáculo. Trabalhar isso na roda de histórias é de uma riqueza que as crianças vão ficar encantadas. Quando eu digo crianças, de 0 a 80 anos ou mais. Aqui, o pequeno polegar, o bom pequeno polegar, o negro, sorridente, olha que coisa mais linda. Então, narradoras e narradores, lancem mão da literatura infantil, que traz a representatividade negra. No livro Lápis de Cor, o menino Luan está na casa dele, diante do seu computador, usando um tênis de marca bacana. Então, veja quantos elementos que eu citei aí. Não é o menino negro pobre, não é o menino negro que está ali na sarjeta. Eu preciso ter essa consciência de que eu vou trabalhar a identificação da criança negra para que ela goste do que ela está vendo e da história que ela está ouvindo, que ela deseje ser aquele personagem que ela está ouvindo contar a história. Quantas vezes, na infância, no meu tempo, eu quis, na sala de aula, representar a Chapeuzinho Vermelho ou a Branca de Neve. Imagine o tanto de risada que eu ouvi. Como assim você querer ser a Branca de Neve, preta do jeito que você é? Só se pintar você com minâncora ou com tinta branca. E em alguns momentos da história a gente sabe que isso aconteceu. O blackface, e na escola, para representar a Branca de Neve, a professora, com a melhor das intenções,
pintava a criança negra, ou não tão negra, de pele retinta, mas tinha que. Eu não entendia que ali era uma representação. O corpo, da cor que fosse, com a textura do cabelo que fosse, estaria representando aquela personagem. Mas tinha que ter um caráter realístico, baseado num racismo. Portanto, a gente precisa, como narradores de história, ter essa sensibilidade. Escolher a dedo o conteúdo da história, lembrando que narrar não é decorar literalmente o texto escrito, porque a linguagem oral ela é mais leve, ela exige menos. Eu posso trocar uma palavra que está escrita por um sinônimo que é mais gostoso de ser ouvido, que traz um conteúdo de maior criação de imagem para quem nos escuta na roda de histórias. Portanto, literatura e representatividade traz para a gente hoje, além dos recursos que foram citados e outros que a gente vai criando no improviso, e no estudo que a gente faz de onde que essas histórias vieram, faz com que a fogueira de vontade de ouvir seja aquecida com a palavra. A palavra e o olhar do narrador de história e da narradora de história, às vezes dizem mais do que o próprio texto. Então, que a gente possa lançar um olhar de respeito para os nossos ouvintes, crianças negras principalmente. Às vezes, até é interessante a gente chamar a atenção com certo exagero para compensar, numa atitude reparadora mesmo, compensar um elogio a mais para as crianças negras que não são acostumadas a ouvi-los. Eu falo isso não só como narradora de história, mas como professora que sou e que trabalhei durante 40 anos em sala de aula. Trabalhei também como coordenadora pedagógica e eu podia constatar isso nos diversos espaços educativos nos quais eu circulei, tanto em bairros periféricos quanto em bairros de Zona Sul. Essa discriminação está presente, infelizmente, até os dias de hoje. Criança branca que não quer assentar do lado da criança negra, porque o racismo é construído. E ele é construído em casa e não só em casa. Já aconteceu casos da mãe ficar chocada de ver a atitude do filho quando ela foi chamada na escola porque ele não queria dançar quadrilha com a menininha negra e ela não entendeu aquilo. E pasmem, ela era uma mulher branca e o pai do menino era negro. Então, tinha um problema mais sério ali que nem eles conseguiram entender. E as histórias ajudam a desembolar até essas questões mais delicadas. Representatividade negra na literatura, voltando a mostrar aqui do Josias Marinho o livro Benedito, pode não ter nenhuma palavra no livro, mas onde que está a representatividade negra? Não só no personagem Benedito, mas no conteúdo e no elemento que ele vai mostrando e vai contando a história a partir desse elemento. O tambor é africano e é indígena. Aliás, ele é universal. Mas o djembe e esse tambor da roda, olha que interessante. No primeiro contato de Benedito com o tambor, a cor do Benedito não aparece. Mas a gente olha para ele e sabe que ele é um menino negro. Mas ele já tem um interesse por esse tambor. Ele quer ver isso de perto. Ele vai investigar. Ele não só investiga, ele quer tocar. Tocá-lo, arredar para lá e para cá, como toda criança que está descobrindo o mundo. Ele começa a interagir com esse tambor. Olha os olhos dessa criança. Eu consigo escutar até o barulho das baquetas batendo uma na outra.
Isso vai trazendo que tipo de identificação? Com uma cultura que veio de África. Isso é representatividade. Ele explora tudo que ele pode, do jeito que ele pode. É muito lindo esse Benedito. Eu faço questão de mostrá-lo todo, porque, para mim, essa é uma forma muito interessante de falar de representatividade. Um bebê chupando uma chupeta, descobrindo elementos da sua cultura ancestral. Não tem uma palavra esse livro, mas ele diz muito. E Benedito vai descobrindo e se descobrindo. De repente, ele começa a tornar-se negro. Ele já está regendo esse tambor. A ancestralidade do tambor começa a tingir o personagem. Quanto mais interage, mais tinto ele vai ficando. Olha isso, olha essa imagem. Aqui ele já está totalmente inserido na cultura, por herança e por afinidade e por oportunidade de compartilhar. Olha o presente que ele recebe do mais velho. Uma gunga, um instrumento de amarrar na canela, no tornozelo. E ele já vai brincar com isso. Benedito está aqui representando a cultura das congadas, das guardas. E ele vai brincando e vai se inteirando. Olha as bandeirinhas enfeitando o topo da página. Aqui ele já ganha a farda. Aqui eu até arrepio. Acho que eu não preciso falar nada. A imagem fala por si. E por fim, para que chupeta? Ele já não precisa dela. Ele está totalmente inserido na cultura ancestral. Mais representatividade do que Benedito nessa obra do Josias Marinho é difícil da gente achar. Então, narradores de história que vão fazer narrações de histórias afrocentradas. Observem bem os recursos. Se forem usar alguma roupa típica, prestem atenção para que essa indumentária não chame mais atenção do que a própria narrativa. Às vezes um detalhe, claro, um turbante vai bem, pulseiras, ok. Mas também, se você não se sente bem com essa roupa, não coloque. Se você não sabe o sentido que ela tem, também não. É melhor usar uma roupa de todo dia e arrasar no olhar que vai lançar, no preâmbulo que vai fazer, como Magna Oliveira falou no segundo módulo, cantando, tocando tambor, usando a corporeidade para fazer gestos, para insinuar danças, para fazer um batuque. Nós temos as mãos, nós temos a boca, nós temos o corpo, o coração, várias possibilidades de percussão. Temos improviso e pesquisa. Chica Reis nos mostrou no primeiro módulo como a pesquisa é importante. Narrar histórias não é simplesmente chegar e jogar uma história na roda. É preciso dar sentido para que também quem ouça construa o seu. Se você vai para uma roda de histórias contar uma história para a qual você nem se interessou tanto, não produziu o sentido que ela poderia trazer, está passível de um fracasso nessa contação de histórias. Principalmente narração de histórias afrocentradas.
Nós vivemos num país racista estruturalmente. A nossa responsabilidade com uma educação antirracista é muito grande. Ou a gente faz isso muito bem feito, ou então é melhor a gente nem fazer. Eu sou Madu Costa, do Coletivo Iabás. Espero que vocês aproveitem essas fagulhas que nós acendemos aqui nesse mini curso e que em breve acenda uma grande fogueira nas rodas de história afrocentradas. Sigam-nos no Instagram, @Coletivo Iabás.